Está gravando. Sejam todos bem-vindos. Bom tê-los aqui conosco para estudarmos. Vamos então fazer uma oração para orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. Pedimos Teu Espírito, Senhor, a estar presente, nos dar um entendimento do que vai ser estudado, meditado. Que a Tua presença, Senhor, se faça real em nossa vida. Pedimos pelo Teu Espírito e agradecemos porque já nos tens ouvido, Senhor. Guia-nos a compreender a verdade, toda a verdade, somente a verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, Eclesiastes capítulo 4, nós vamos continuar de onde tínhamos parado. Eu acabei, deixa eu ver aqui, Eclesiastes 4. No verso 9 eu tenho aqui anotado que nós paramos. E vamos seguir lá. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso aí. Então é interessante nós lermos o verso 8 novamente aqui. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa o seu trabalho. Também os seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Então, de se isolar, não ter ninguém, ficar sozinho, é algo que não vai ser benéfico. E aí nós vemos, podemos comparar aqui com Provérbios 18, verso 1. Quem pode achar para nós? Provérbios 18, 1. Eclesiastes 4:8, você está comparando com Provérbios 18, 1. Obrigado. Posso ler? Posso ler? Acho que a Eliane começou ali. Pode ler, Eliane. Aí depois a Odete lê. Busca o próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira. Isso, obrigado. Nós temos microfonia, Eliane. Tranquilo, mas o sinal às vezes está um pouco fraco. Então, busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola. E ele se insurge contra toda a sabedoria, ou seja, ele luta contra. Aquele que se isola, busca só ficar sozinho, ele está buscando satisfazer o seu próprio desejo, seu próprio interesse. E ele se levanta contra toda a sabedoria. Jesus é a sabedoria, então nós estamos indo contra Jesus, contra o Espírito de Jesus, quando a gente busca só as coisas para si, o próprio proveito, se isolar. É que é importante isso. Aí quando a gente volta lá, mal, né? Em Eclesiastes 4:8. Há um que é só, é sozinho. E não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão. E contudo não cessa o seu trabalho. E também os seus olhos não se satisfazem com riqueza. Por que não se satisfazem com riqueza? Porque o coração dele está nessas coisas. E então, bom dia, Angelita. Dá um bom dia para o Zygan também. Bom dia. Um irmão nosso lá do Paquistão. Isso.
Acho que a única forma que a gente tem para se comunicar mais é em inglês, né? Good morning, Zygan. Nós vamos voltar aqui, é Eclesiastes 4:8. Nós vimos. Então, é Eclesiastes 4:8, daí foi comparado com Provérbios 18:1. E agora, voltando aqui, que os olhos não se satisfazem com riqueza. Esse princípio é nítido, que quando a gente busca a satisfação própria, nós não nos satisfazemos, nós nunca ficaremos satisfeitos. Quando a gente coloca nos bens, nas coisas, o nosso coração, elas nunca vão preencher a nossa necessidade, o nosso vazio, porque nós temos uma necessidade de Cristo. Nós temos necessidade que somente Deus, somente Jesus pode suprir. E aí, por isso, lá em Provérbios 27, se que puderem abrir lá, Provérbios capítulo 27. Deixa eu achar aqui. O Eric. Oi. O Eric. Ellen White diz no livro Desejado por Todas as Nações que Deus colocou de propósito um vazio na nossa mente para só ser preenchido com a presença dele. Então não tem dinheiro, título, pessoas, nada que vai preencher, só a presença de Cristo mesmo. Exatamente. E aqui Provérbios 27, verso 20, nós vemos, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos entram aqui como um símbolo, uma representação, na verdade, dos sentidos. Os olhos, a visão. Nossos sentidos, quando nós buscamos agradar eles, satisfazer, nunca ficarão satisfeitos. Por isso que tudo aquilo que dá os prazeres dos sentidos, seja a visão, seja na audição, nós podemos ampliar isso para os outros sentidos. O tato, o paladar, o olfato, nós buscamos satisfazer eles não vão ficar satisfeitos. E aí entra o que nós lemos ali. Não se satisfazem com riqueza. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Aí, se nós olharmos, voltando para Eclesiastes, só que agora o capítulo 5, verso 10. Eclesiastes 5:10. Eudete, pode ler para nós? Posso sim. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Muito obrigado. Então aqui nós vemos. Quem amar o dinheiro, nunca vai se fartar, nunca vai ter o suficiente. Pode ser a pessoa mais rica, mas vai... E aí isso é o quê? É vaidade, enfadonha e ocupação. Voltando para Eclesiastes 4:8. E a pessoa que está nesse engano, está nessa rotina, ela não diz ali na metade, à frente na metade do verso: para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, enfadonha e ocupação. Olha só, buscar as coisas só para si não é coisa boa. Por quê? Fizeram até um estudo em que para as pessoas foi dado uma quantidade de dinheiro e aí para um grupo delas foi dito: gastem consigo mesmo, comprem alguma coisa para vocês. Né? E elas compraram, depois foram ver, né, a satisfação delas. Ganharam algo, compraram para si, isso gera um pouco de prazer, a pessoa fica contente. Mas para outro grupo foi dito: peguem esse dinheiro e comprem algo para dar para alguém. Aqueles que compraram e deram para os outros ficaram muito mais felizes e muito mais satisfeitos. Então, quando a gente gasta não para si, mas para os outros, a gente se satisfaz mais. Isso faz bem para nós mesmos, inclusive. Então, quando a gente priva a nossa alma do bem, a gente priva a nossa alma do bem quando nós deixamos de ajudar, de compartilhar, quando a gente se isola, quando a gente busca as coisas só para si.
E aí por isso vem a questão, a importância da sociedade, da comunicação, de nos relacionarmos. E o verso 10, 9, melhor é serem 2 do que 1. Eclesiastes 4, 9. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Então o trabalho em equipe, a cooperação, produz melhores frutos. E tem um melhor rendimento. Então nós devemos... E o verso 10 explica um dos motivos. Ó, porque se um cair, o outro o levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Verso 11. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Então é interessante isso. Ó. Às vezes a falta, a carência de um vai suprir, é suprida pela força do outro, e assim o auxílio, né? Deus estabeleceu assim e é maravilhoso isso. O Eric, mas tanto você querer viver só, ou você querer estar assim, depende de como você se sente interiormente, sabe? Porque você vê, quando você busca em Deus a companhia que vai preencher sua vida, preencher suas coisas, assim, vai te dar aquilo que você necessita e não o que você deseja, porque o que a gente necessita é muito mais do que a gente deseja. Você pode estar numa multidão e, ao mesmo tempo, se sentir só. Mas pode estar só e se sentir pleno. Né? Então, assim, é interessante, isso depende muito da cabeça. Na lição dessa semana agora, que passou, tem um comentário de Ellen White no livro Mente, Caráter e Personalidade, que diz que a gente... Vou até pegar aqui para ler, peraí. Isso aí. Enquanto vai achando ali, eu lembrei de um texto que Jesus, quando estava num dos discursos, ele disse que vós me deixareis só, se referindo aos discípulos. Aí logo depois ele disse, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então ele estaria sozinho de auxílio humano, de pessoas, mas ele disse que Deus estava com ele, então por isso ele não estava sozinho, num senso mais profundo. Na parte de domingo passado, no comentário de Ellen White, tem uma colocação muito interessante que faz a gente questionar quais são os verdadeiros motivos que levam a gente a querer ficar só ou querer ficar acompanhado. Então diz assim, lá no rodapé, na página 6, né, quem tem esse comentário aqui, ó, a razão de haver no mundo tantos homens e mulheres de coração duro é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza e tem sido desaconselhada e reprimida. A melhor parte da natureza das pessoas dessa classe foi pervertida e atrofiada na infância, e a menos que os raios de luz divina possam fundir sua frieza e coração duro e egoísta, a felicidade dessas pessoas já sepultada para sempre. Então, você ter consciência da dureza do coração em querer ficar sozinho é sinal de que houve uma perversão e atrofia na infância das emoções. Isso é algo para se questionar. Aí continua. Se quisermos ter coração terno, como Jesus demonstrou quando esteve na terra, e santificada compaixão, como os anjos têm para com os mortais pecadores, temos de cultivar o amor que as crianças têm, que são a simplicidade em pessoa. Então, criança é muito simplória, né?
Ela conta na cara o que ela está sentindo, né? E outra coisa, conforme a gente age, eles replicam, né? Eles imitam, né? O neurônio espelho deles é muito ativo. Então, aí a pergunta, para mim, pelo que a Bíblia está falando, eu tenho essa emoção de criança, ou eu também sou dura de coração? Aqui o conselho é para a gente fazer um questionamento, né, de quais são os motivos. Eu quero ficar sozinha? Por que eu quero ficar sozinha? Ou eu quero ficar num monte de gente para também não ouvir a minha voz interior? São dois extremos. É verdade. E aí temos que cuidar para não tentar suprir a nossa necessidade numa fonte que não tem o que nós precisamos. É como alguém que está com sede e tenta suprir essa sede respirando fundo, né? Buscando ar. O ar é importante, mas ele não vai suprir a nossa necessidade. Então, a água da vida, Jesus somente, né, pode. Angelita, pode ativar o áudio, está desativado. Desculpa, eu não percebi. É o seguinte, eu acho que quando fala aqui melhor terem dois do que um, esse dois pode ser uma coisa bem, bem ampla, não significa só casamento, namoro, mas eu entendo que é algo que perpassa isso, é maior, mais amplo, então até inclui amizade, a fraternidade entre irmãos de sangue, entre irmãos de fé, e isso aqui que a gente está fazendo nesse momento de estudarmos em conjunto, já é o oposto de estudar sozinho. Claro que a gente tem que ter nosso momento de comunhão, né, particular, obviamente, mas eu entendo, sim, que ter comunhão com outras pessoas, ter amizade, ou quem escolheu ser casado, enfim, o que seja, mas as pessoas podem se apoiar mutuamente, e isso aí traz força, porque até bem como disse aqui, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando a gente faz um trabalho sozinho, é mais desanimador, a gente rende menos, e quando está fazendo em dupla, obviamente que vai render mais. Mas hoje em dia as pessoas têm dificuldade até para trabalhar em equipe, brigam pela liderança, enfim. Então, eu acho que isso também é algo que a gente tem que desenvolver, aprender a dividir tarefas, enfim, aprender a se apoiar nos outros, a se apoiar e a apoiar, né, a necessidade dos outros. O Eric, olha só, Julita, demorou para eu entender que no plano de Deus não tem concorrência. Tem companheirismo. Sim. Eu posso ser boa pra caramba no que eu faço, mas não quer dizer que o que o outro faz não vai somar com o meu. E é uma outra vertente, entende? Aí a gente começa a pensar, graças a Deus que Deus me ajudou a entender isso, porque senão você vai sempre olhar o outro como concorrente. E Deus não quer isso, Ele quer que a gente seja companheiro. Eu sei fazer algumas coisas muito bem, mas eu completo com aquilo que você faz do seu melhor, a gente soma. Onipotente é só Deus, ninguém é E isso tira da gente a ansiedade, tem que ser eu. Tem que ser eu coisa nenhuma. Exatamente. Tem que ser o que Deus quer. Quando a gente entende um princípio em Efésios capítulo 6, que a nossa luta, as guerras, as batalhas que nós temos que travar, em Efésios capítulo 6, o verso 12, é contra quem? E contra quem não é isso? Vamos ver aqui, ó.
Quem achou aí, quiser ler, talvez a Julita, ainda não leu. Érica, eu tô sem óculos. Ah, é verdade, você tinha comentado. Ivete, você quer ler para nós Efésios 6, o verso 12? Oi, no próximo eu leio, tá? Beleza. Tá, eu posso ler aqui já abri. Então vai lá, Julita. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito obrigado. Então, olha só, nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos de carne e sangue. Então, mas é contra Satanás. É contra os anjos maus, é contra essas forças espirituais. Esse é o grande conflito. Satanás já tomou sua decisão, ele já está perdido. E ele luta contra Cristo. Cristo já venceu. E aí, como que ele luta contra Cristo? Se Cristo já venceu ele? Ele tenta tirar os súditos do reino de Deus. As pessoas, ele tenta enganar e desviar para que o mínimo de pessoas seja salvo. Então, a nossa batalha é pela salvação de almas, não é contra pessoas. Então, quando a gente começa a combater e buscar o próprio interesse, buscar a própria glória, nós acabamos nos desviando do propósito de Deus, como a Osana falou. E aí, quando a gente tem essa consciência de que nossa luta é num campo espiritual contra as forças do mal, aí vem Eclesiastes 4, verso 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, nessa batalha contra o mal, a unidade é que faz a força. Não é eu contra Satanás que vou vencer, não. Eu sozinho perdi. Mas nós juntos, unidos a Cristo, e Cristo, como nós vimos, ele vai se manifestar na unidade. Se eu busco sozinho fazer a guerra, a batalha, nós voltamos lá para Provérbios 18:1. Aquele que se isola busca o próprio interesse. E ele se insurge contra toda a sabedoria. Não é o método de Cristo, então, que nós ajamos independentemente. Nós também temos que entender que Deus nos deu uma independência. Devemos pensar e agir por nós mesmos. Não deixar que o outro pense e age por nós. Então tem esse equilíbrio. E só ali colocando, então, 2 vão resistir. E o segundo verso: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, Jesus mesmo disse, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pode falar. Sabe que quinta-feira eu fui trabalhar na cidade que eu trabalho aqui próximo, né? Daí eu peguei um Uber e aí eu fiquei olhando assim para a cara do rapaz e pensando, falei, meu Deus, como é que eu vou falar do Senhor para esse moço? E eu vi a bandeira nacional hasteada no carro atrás, né? Aí eu fiquei perguntando para Deus, assim, em pensamento, conversando com ele, você perguntar o que ele estava falando, eu não sei direito, porque eu estava ligado em outro ponto. Aí eu falei para Deus, Senhor, me fala o que eu tenho que falar para esse moço. Não sei porquê, eu fiquei impressionada, sabe? Aí eu falei para ele assim, você está orando pelo nosso país, porque a bandeira nacional estava hasteada. Eu falei, tem que ser um ponto em comum, né? Aí ele falou, sim, eu estou orando sim, lá na minha igreja, ele é da Nova Vida. Eu tenho visões e tal. Aí eu falei assim, você gosta de estudar a Bíblia, né? Ele falou, sim, eu tenho visões, na minha família a gente tem visões, não sei o quê. Aí eu falei assim, você sabe qual é o único lugar da Bíblia que não foi inspirado? Ele parou assim, olhou para a minha cara e falou, não. Aí eu falei, os 10 mandamentos. Sabe foi escrito direto. Vai, ó. Você sabe que os 10 mandamentos são os 10 princípios da lei de Deus? Cada um representa uma coisa. O primeiro representa a lealdade,
o outro representa veracidade, o outro honestidade. E você sabe qual é o princípio que fala sobre santidade da lei de Deus? Ele falou, não. Eu falei, o 4º mandamento. Ele parou assim, ele passou do ponto, teve que voltar, ficou parado na frente da casa onde eu fui atender, o cara se impressionou, que carro parado é esse na minha porta? Que negócio é esse? Aí eu falei assim, Ezequiel 20:20 diz que o sábado é o sinal entre o povo de Deus. E ele olhou e falou, qual a sua religião? Eu falei, eu sou adventista do 7º dia. Ele falou, minha avó é adventista. Eu falei, uau. Aí eu falei assim, ele perguntou para mim se eu achava que era certo guardar o sábado. Eu falei, eu não acho nada. É a Bíblia que fala, eu não tenho nada com isso. Eu obedeço. Você quer fazer a certo? Aprende a obedecer. Falei para ele, ele falou assim, eu quero estudar Apocalipse. Eu falei, não dá para estudar Apocalipse sem Daniel. Você tem que entender. Você quer saber mais? Ele falou, quero. Eu falei, então entre em contato com a Novo Tempo, tem de graça. Estudo de Apocalipse e Daniel, pede lá, você ganha de graça, eles mandam na tua casa. Aí ele falou assim, olha, eu conversaria com a senhora o dia inteiro. Eu falei, mas eu tenho que trabalhar, você também. Não dá para conversar. Mas olha, eu fiquei pensando, Eric, um caminho que não tinha nada a ver para buscar uma, sabe? Para abrir um assunto para chamar a atenção. Que cada pessoa que é alcançada é um a menos, né? Que Satanás perde a força, mas que ganha para Deus, né? Então... Exatamente. E esse é o princípio que Deus quer que tenhamos, né? De somar para o reino dele. E não estarmos buscando somente para nós, como os judeus na época de Jesus, queriam a salvação só para os judeus. Os gentios estavam excluídos. E muitas vezes nós podemos agir da mesma forma sem se dar conta. Se nós não pensamos dessa forma como os judeus pensavam, mas nós agimos dessa forma, digamos, deixando de trabalhar em favor das pessoas, negligenciando as oportunidades, nós estamos virtualmente fazendo a mesma coisa. Eu quero só para mim, por isso eu não vou me esforçar, não vou investir os recursos, o tempo, os talentos que eu tenho para isso. Então, eu estou roubando a Deus, roubando os semelhantes de algo que eu poderia estar beneficiando. Então, e aí por isso, como nós vamos agora ao verso 13, Eclesiastes 4:13, melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais atormentar. Então, não importa a idade, não importa se o conhecimento que a pessoa tem, uma pessoa mais de idade, ela tem mais conhecimento, mais vivência, mas que não, e que tenha, digamos, um rei. O rei é poderoso, não importa o quanto de poder e força eu tenha, mas se eu não me deixo admoestar, não me deixo ensinar, mesmo que eu seja a pessoa mais velha do mundo, a pessoa com o maior conhecimento de todos, Deus é infinito. Então, quando a gente tem essa concepção, a gente vai ver que o que a gente sabe não é nada. E aí, por isso, melhor é a criança que não sabe e que é pobre, não tem poder, não tem dinheiro, não tem riqueza, mas ela é sábia, ela é humilde. Então, a sabedoria aqui é comparada com o quê? Com se deixar instruir. Porque o outro oposto é que não se deixa instruir, que não está aberto para aprender. Já a criança ali não, se ela está aberta para aprender, é melhor, porque Deus pode ensiná-la, usá-la. E esse princípio da humildade é o primeiro princípio, né, para o reino de Deus, para entrarmos no reino de Deus, para nascermos no reino de Deus. O Eric, antes eu conversava com os filhos e eu falava assim, não, você tem que olha os meus cabelos brancos. Samuel usou esse verso
Por isso que eu ri. Mãe, não adianta nada, mãe. O rei sábio, o rei velho, insensato, melhor é a criança, que é sábia. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, então a humildade vale para todo mundo. E eu tenho que desaprender, e você também tem que aprender. Então, É isso aí. E agora seguindo o outro verso 14. Porque um sai do cárcere para reinar. Então a criança pobre, né? Enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Então, aqui nós vemos quem que saiu do cárcere para reinar. Um exemplo é José. José, pobre, uma criança, um jovem lá, mas que era sábio, e aí Deus o elevou, porque ele manteve a sua humildade, ele saiu do cárcere para reinar. Enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Então o que vale não é o que eu tenho, a minha posição, o meu nascimento. E aí o verso 15 aqui: vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. não eu falei que ficará em lugar do rei. Meu pai quer fazer um comentário. É bom. Só ali até a questão. Bom dia a todos. Bom dia. A questão, né, quando fala de sai do cárcere, né? A insensatez é um cárcere, né? É uma atitude obstinada que acaba prendendo, amarrando a pessoa, né? Amarrando o quê? Numa atitude doentia, egoísta, que leva à morte, leva a um fim miserável. Então, quando essa libertação, que nem você falou de José, José era um escravo. Um escravo não pode escolher, ele tem que obedecer. Daí ele sai da escravidão e vai para o governador. O governador, então, já gerencia, já dá ordens, já manda, já é diferente. E quando a gente sai, então, dessa insensatez de se achar do egoísmo, essa coisa, né, e vai para um aspecto da humildade dentro de uma perspectiva espiritual, como está falando de Deus, amor, aí Deus abre o leque do que de mais nobre existe, que é servir, ajudar. Aí você encontra a realização humana, que é a verdadeira felicidade que Deus dá, que é o princípio do amor divino. Né? Então ele liberta desse cárcere da insensatez do nosso pecado e nos abre, né, nos abre de uma criança que ela quer aprender, né? Ela está ali atenta e ela tem alguma sensibilidade, né? Quando não gosta, não vai, que ela se sente ameaçada, alguma coisa, ela se fecha, foge, chora, né? Ela recusa. Agora quando ela se sente aceita, aí ela vem, ela corre. Ontem mesmo a gente via uma moça aqui, uma filhinha, né, correndo para o pai, de braço assim, vai, aquela alegria dela correndo para os braços do pai, né, ali, o filho do feminicídio. Isso é algo divino, né? É isso. Isso mesmo. E é interessante, então, com relação a mesmo o verso 15 ali que o José comentou, seguem o rei, né? Então essa criança, elas têm que vai sair para reinar. Se a sabedoria, a humildade, vai elevar no final a pessoa. E isso vai influenciar outros, e aqui no caso, os viventes, seria o povo, a população, via todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, né, o rei, a sucessora, que ficará no seu lugar. Então, olha a nossa influência. Quando existe um governador bom, justo, o povo tende a seguir. Então, a influência, isso infelizmente não permanece. Por quê? Daí vem o verso 16. Não tem fim todo o povo que foi antes dele. Tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, a corrente do povo é muito do momento. Se vai estar no momento, a pessoa é fiel, o povo acaba muitas vezes
sendo fiel, isso é bom. Mas aí depois que passa, não se lembram dele. Tanto como José. Depois que passou um tempo, veio outro governador lá que não conhecia José e acabou... O mesmo povo lá do Egito, que uma hora foi muito... deu um auxílio muito bom para o povo de Israel, os filhos lá de Israel, de Jacó. Depois perseguiram, mataram e foram os maiores inimigos. Então, por isso, a corrente popular não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do momento, da situação, do sentimento, da emoção. E não é... Eric, desculpa, pode terminar. Mas é isso, já. Pode falar. Quando a gente estava lá em São Roque, seus pais conhecem lá. Aí um dia estava pastor Mateus, que foi lá para Guam, né? Aí ele fez uma pregação que eu nunca mais esqueci. Seu pai lembra, seu pai e sua mãe lembra, tem um lago bonito lá, né? Que tem um quiosque e tal. Aí o pastor falou assim, ele pegou uma pedra e no meio do lago e jogou a pedra. Daí ele falou assim, ele parou, ficou olhando e viu que fez uma onda grande, fez uma onda pequena, foi aumentando, chegou na margem e quebrou. E eu me lembro bem da expressão dele. Ele falou assim, se você quiser mudar o governo, mudar o presidente, comece com você e mudando através de você quem está ao redor. Lógico que ninguém muda ninguém, né? Mas a influência é poderosa, né? Aí tudo é escolha. Eu vou ficar morrendo de inveja, estou botando entre aspas, de ver alguém prosperando, eu vou querer imitar. Do que eu ficar só arrazoando, batendo na tecla, é muita insensatez. Ficar batendo na tecla e vendo que eu estou tomando na cabeça e mesmo assim continuo teimando. Aí eu vou ficar, mas isso tudo depende do propósito que tem lá atrás, entende? E eu estou disposta a desaprender. E eu estou vendo que, desde que eu botei na minha cabeça que eu quero desaprender, eu estou aprendendo muito mais. Então, eu não sou dona da verdade. Exatamente. Isso tem me ajudado nos relacionamentos aqui, sabe? Eu estou aprendendo, estou desaprendendo. Mas é legal, a gente troca e assim a gente cresce. É isso aí. E é interessante agora, quando nós vamos para Eclesiastes capítulo 5, quem que é a fonte, então, de todo conhecimento e sabedoria é Deus. Então, nós precisamos buscar a Deus, nos relacionar com Deus. E qual que é a postura que nós devemos ter quando nós vamos perante Deus buscá-lo? Aí nós temos aqui os versos. Vou pedir se alguém aí que gosta de participar quiser, e a Ivete ficou de ler antes, quiser ler o verso 1, Eclesiastes 5:1. Já leia, peraí que eu vou achar aqui. E depois a Maredite, se quiser ler o verso 2, um por vez. Daí. Pode ler o primeiro, daí nós começamos. 5:1, certo? Isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, qual que é a nossa postura perante Deus? É só fazer um comentário antes. Uhum. Chegar-se para ouvir, para ser instruído. E aí, do que já sair querer fazer algo, eu quero fazer algo para Deus, quero fazer um sacrifício. Melhor é chegar-se para ouvir, chegar sem nada, mas pronto para aprender. É interessante, né, Eric? Guarda o pé. O que a gente pode entender dessa expressão guarda o pé?
Como é que a gente vai guardar o pé? Não sei o que os demais pensam sobre isso ali no verso. O Erlo, o pé não é a entrada da vida e os olhos do espelho da alma? Pois O é. pé entrar. O pé leva a gente para um lado, para outro, né? E quando tu guarda o pé, tu não vai se mexer. Me lembrei daquele salmo lá, aquietai-vos e sabei Que eu que eu sou sou Deus. eu sou Deus, né? Então o pé, e muitas vezes quando a gente está impaciente, tem pessoas que ficam batendo o pé, né? O síndrome das pernas irrequietas que fica ali, né? Minha Nossa Senhora, né? Então guarda o pé, né? Guarda o pé, porque o pé é que nos locomove, que nos conduz, que vai para lá, que vai para cá. Então quando você aqui, né? Então guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir, quer dizer, então você vai e vai para aquele objetivo. Qual? Ouvir. Você foi ali, parou, chegou, estou no lugar que eu preciso estar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ouvir. Isso aí. Pode comentar, Zé. Então, você ir na igreja. E aí é interessante, né? O que você escuta, e se lá é um lugar apropriado para fazer comentário. Então, reverência, né? Nós estamos na presença de Deus. Vem o próximo verso, né? O verso 2, que vai, a Maridice vai ler, que vai esclarecer exatamente esse ponto. Certo. Bom dia, estão me ouvindo, né? Sim. Sim, aí o 2 fala assim, o verso 2 fala assim, que a sua boca não se precipite, nem apresse o teu coração em pronunciar alguma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Aí já Fala, porque minha mãe... O Eric, minha mãe falava assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Olha, eu tenho um verso, um provérbio, que eu escutei uma vez um pastor falar, que eu já nem lembro quem é, mas eu anotei aqui para não esquecer. Dizia assim, muito vence quem se vence, muito diz quem não diz tudo, e é ao sábio que pertence em tempo fazer-se mudo. Quando a gente tem muita pressa de falar, né, a gente acaba falando sem filtro, sem meditar naquilo que a gente vai falar. E depois que a gente lançou as palavras ao vento, não tem como recolhê-las, né? Aí já foi. Mas em relação ao texto aqui, irmã, a senhora estava falando ainda? Não, Tá. Em relação ao texto, a gente está vendo que pelo menos esses 2 versos que foram lidos, ele vem falando da importância da gente ter uma atitude, né, não só de física, de comportamento em relação a Deus, da reverência, mas também de ouvir o que ele tem para falar diante dele na casa de Deus. A gente aqui, nós estamos passando por dificuldade, porque as pessoas estão vindo, né, de um outro estilo de vida, de uma outra forma de pensar, e eles não têm reverência na casa de Deus. Na quinta-feira teve batismo aqui, e era tanta falação, era tanta coisa, que ficou uma coisa desagradável, né? Então, quando você para e começa a ver aqui que nós temos que guardar nossos pés, guardar nossas palavras, porque nós estamos na casa de Deus, diante de Deus, e quando você vem de uma situação em que você não vê isso, você presta muito mais atenção. E, diante de Deus, o que nós temos que fazer é nos calar. Nos calar pela autoridade dele, por quem ele é, né? E o que nós devemos aprender. Então, a gente vê que a reverência faz parte da adoração. Mesmo para nós que já temos mais tempo na igreja, nós temos que prestar atenção, né? Porque quando fala aqui dos pés, fala das palavras, nós temos que entender também que os nossos pensamentos falam, né? Às vezes eu estou quietinha, sentada,
mas meus pensamentos não estão em reverência. Eu nem sei aonde eu estou, diante de quem eu estou. O texto vai falar sobre essas coisas, o próximo verso vai falar sobre outro assunto. Mas a reverência é muito importante, faz muita falta. Quando você está num lugar onde não tem reverência, você nota completamente, você sente a ausência de Deus até certo ponto, e você sente como se você não tivesse diante dele. Então é um trabalho que a gente está tendo aqui, a gente entende, porque são pessoas que não têm isso, são pessoas que nunca frequentaram igreja, são crianças que não cresceram sem saber nada a respeito de Deus, mas a gente percebe que precisa ser ensinado. Eles precisam ser ensinados a respeito disso, até mesmo para a adoração deles, para eles atingirem um nível maior no grau de adoração a Deus. E que nós possamos continuar crescendo nessa questão da reverência a Deus também. O Eric. Pode falar, Eliane. Queria falar Eu não entendi aqui. Sejam poucas as tuas palavras. Me explique que eu não entendi. Então, exatamente quando nós vamos na casa de Deus, o verso 1 diz é melhor ir para ouvir. Muitas vezes a gente vai na casa de Deus e quando vem na nossa mente a gente vê uma pessoa e diz, nossa, eu tinha que acertar uma coisa com ela, daí a gente já vai falando, eu tenho que ver isso contigo, e já vai saindo falando, e nem pensa. Como a Angelita falou, você não reflete antes de falar, mas já sai falando. E aí é o que o verso 2 diz, a pessoa se precipita em falar, ou seja, o que vem na mente já sai falando. E isso em Provérbios nós coloca que o tolo, o insensato, fala o que vem no coração, sem parar e pensar, sem refrear. E aí o conselho que Deus dá é refreie sua língua, ou seja, pense antes de falar alguma coisa. Não saia falando o que vem no coração. E aí sejam poucas as tuas palavras e somente fale o necessário. Tendo consciência, eu estou na casa de Deus aqui para quê? Para adorar a Deus, então eu não vou sair falando. E olha, isso é algo mais profundo ainda, é o quê? No pensamento, eu não vou sair pensando qualquer coisa. Porque o pensamento vem antes das palavras. Então, se eu não cuidar dos pensamentos, mesmo que eu me esforce, uma hora vai estourar. As palavras vão vir e eu vou acabar. E mesmo que eu não fale, no pensamento, Deus vê o coração. Então, Deus quer que eu faça esse cuidado e o quê? Até um irmão aqui, o Arthur que está conosco, ele fez um comentário interessante. O texto diz o quê? Guarda o pé do teu irmão para ser reverente. A reverência começa aqui, comigo. Guarda teu pé. Teu pé, exato. Então, se eu quero que o ambiente seja mais reverente, eu devo começar guardando o meu pé. Orar, interceder pelo próximo, sim, para que o Espírito Santo atue e trabalhe. Mas não eu tentar guardar o pé dele. Claro que se eu estou numa posição de autoridade, digamos, e cabe numa situação a instruir, ou muitas vezes dar um toque, chamar a atenção, porque muitas vezes a pessoa não se dá conta, ela não se percebe. Não sabe. E aí por isso entra um trabalho de instrução, em amor. Porque muitas pessoas são irreverentes, mas não têm essa consciência, que nem a Maria falou. Muitas pessoas estão vindo, elas não aprenderam ainda. Então haverá um momento certo de você instruir e dizer. Depois que a pessoa tem a informação, que ela recebeu a instrução, e ela continuar, aí acaba sendo algo diferente. É uma postura daí de rebeldia contra o quê? Contra uma ordem, uma instrução de Deus. Osana, pode falar. Estava me lembrando, eu sei que falou bastante coisa assim que eu ia falar. Realmente, precisa haver uma conscientização da gente, né? Porque se no passado você não tinha essa consciência dessa reverência, porque eu não nasci adventista, eu não sei se todo mundo aí nasceu adventista. A gente vem num processo, dia 28 de outubro, agora eu faço 43 anos que eu estou na igreja. A gente vem num processo de desaprendizagem, né, de crenças que foram arraigadas lá atrás. Me fez lembrar no velório do Gerson, né? O pastor fez a cerimônia fúnebre, né? E a Anderlita estava lá, seus pais sabem quem é? Ela falou assim, Rosana, vamos cantar Ó Que Esperança? Minha família estava lá e minha família é católica. Nossa,
sabe? A gente cantou com um fervor tão grande. Ó, que esperança, porque essa é a nossa esperança, sabe? A volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Minha família ficou olhando assim, sabe? No outro tempo eu não teria essa bagagem para fazer isso, entende? E sem uma lágrima, ninguém chorou, sabe? Ó, que esperança! Rever meu filho, rever os queridos, é algo assim surreal, mas isso é algo que vem sendo aprendido, essa instrução vem sendo repetida o tempo todo, porque senão acaba esquecendo. Embora Samuel falou uma coisa interessante, ele falou, mãe, você pode sair da igreja, mas a igreja não sai de dentro de você. Ela está arraigada, os princípios estão se, sabe, criando raízes cada vez mais profundas. E eu acho que é esse o objetivo. Exatamente. E vamos seguir aqui que tem mais dois aspectos interessantes para abordar nos próximos versos. O verso 3. Eudete, pode ler para nós? Eclesiastes 5:3. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Olha que interessante. Então ele está... Parece que não fica meio deslocado esse texto. Que tem ocupação, sonhos. O que tem a ver? E qual é a conexão disso com o que a gente leu antes? Antes disse que nós não devemos nos precipitar com a boca, nem o coração, ou seja, os pensamentos, se apressar a pronunciar, a pensar algo, palavra alguma diante de Deus. Quando eu vou na casa, eu tenho que me colocar numa posição de submissão e de silêncio. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Então, Deus é muito mais elevado. Ter essa consciência que aquele é um local santo dedicado a Deus e que Deus é muito mais, infinitamente mais elevado que nós. Assim sejam poucas as tuas palavras. Então, falar o mínimo possível, só quando, digamos, for importante, for necessário, quando for, digamos, na escola sabatina, falar algo para edificação, para o aprendizado, ou quem for pregar, mas ter sempre mesmo essa consciência. Sejam poucas as tuas palavras. Aqui não está falando das palavras de Deus. As palavras de Deus devem abundar, devem se fazer ouvir, ou seja, eu devo falar as palavras de Deus na igreja, não as minhas. Quando eu for pregar, que eu deixe mais a Bíblia falar do que eu. E isso é uma coisa interessante. Nas primeiras vezes que eu pregava, eu comecei a ver que muitas vezes eu demorava demais, porque eu ficava tentando explicar e falar demais em cima. E mesmo hoje, eu vejo quando as coisas ficam muito enroladas, é porque eu estou falando demais, e a Bíblia está falando pouco, Deus está falando pouco. Sejam poucas as nossas palavras, e o quê? As palavras de Deus sejam abundantes. E aí, logo depois desse texto 2, ele vai dar um porquê. Por que isso é assim? Por que deve ser assim? Por quê? Da muita ocupação vem os sonhos. Muitos trabalhos. Em outras versões diz muitos trabalhos. Da muita ocupação, muitos trabalhos, vem os sonhos. Quando a gente se ocupa, trabalha demais. Isso fica, digamos, dá para se entender tanto os sonhos como a forma quando você dorme e sonha com as coisas, que é algo fictício. Um sonho não é algo real, mas ele representa algo da realidade, que está na mente, que está ocupando. Então, da muita ocupação vem os sonhos. E o sonho também, muitas vezes, é um desejo, algo que você quer alcançar, é um objetivo. E aí,
Se eu estou ocupado, trabalhando, pensando, porque com as minhas palavras, minha mente está cheia das minhas palavras, os meus sonhos vão ser relacionados somente com as coisas que eu estou acostumado, com as coisas terrenas. E aí a gente volta lá, no capítulo 4, que digamos, aquele que não, a riqueza, que os olhos não se satisfazem com a riqueza. Até o verso 10 aqui, ó. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Então, se a gente ficar com nossa mente, nosso coração nessas coisas, não vai ter o suficiente. Então, o trabalho, aí vem os sonhos. E esses sonhos nunca vão se alcançar. Então, por que nós devemos, quando vamos na casa de Deus, limpar, digamos, a nossa mente e deixar que a palavra de Deus entre? Porque daí, essa palavra na nossa mente vai nos dar sonhos, objetivos elevados, divinos. Por quê? Então, esse é um dos motivos. E olha o outro motivo. Por quê? E a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, a voz do tolo da multidão de palavras. Então, no muito falar longos e demorados, vai nos tornar tolos, porque nós estaremos impedindo que a palavra de Deus entre. Então, para que a palavra de Deus entre, nós primeiro precisamos nos esvaziar. E essa é a verdadeira meditação. Essa é a verdadeira, digamos, adoração. É você se esvaziar de si, mas deixar ser preenchido por Deus. Se eu, longe de Deus, me esvazio de mim e fico lá, Satanás entra. Então, essa meditação que o mundo ensina é pior até porque permite que Satanás entre e enche o coração de mais coisa ruim. Já a meditação de Deus é eu me esvaziar de mim para receber o quê? E qual é o local que eu devo me esvaziar de mim? Na casa de Deus. Cuidado, fora da casa de Deus nós não temos segurança em tirarmos as nossas, digamos, as nossas defesas, nos esvaziarmos de nós mesmos. Aí só tem perigo. Mas na casa de Deus, na presença de Deus, é um dever. Então aqui nós temos algumas pessoas para falar. A Osana, depois a Dani e depois a Maredite. Pode ser? A Maredite está precisando ir, beleza. Até mais. Deus abençoe lá. Você falou uma coisa que agora eu peguei na tua palavra. É o seguinte, esse esvaziamento não pode... Ah, tá. Então pode falar, Dani, depois eu falo. Ivana, muito obrigada, querida. Eu já estava planejando como é que eu ia perguntar depois. Tá. Muito obrigada. Eric, eu só queria entender a primeira parte que você falou ali sobre Eclesiastes 5:3, porque dá muita ocupação bem os sonhos, eu não entendi muito bem a tua explicação. Os trabalhos, a ocupação da mente, você pensa muito numa coisa. O que ocupa, dá muita ocupação. Vamos ver lá Lucas, no capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 34. No contexto de preparação para a volta de Jesus, para que nós estejamos atentos, Jesus disse: "E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia." O terceiro desses aspectos, cuidados da vida, o coração, os pensamentos, nosso coração está cheio, está carregado com o que? Os cuidados da vida, os trabalhos, as ocupações. Vai ficar sobrecarregado, vai ficar carregado, e a nossa mente não vai ter espaço para estar se preparando
para o tempo que vai vir como um ladrão, como um laço, para a volta de Jesus. E quando aqui o sábio Salomão, né, quando ele fala dos muitos trabalhos, está se referindo a praticamente trabalho em excesso, mais do que seria necessário, né? Tem pessoas que são viciadas em trabalho. Sei lá, buscando juntar mais dinheiro, ou juntar reconhecimento, o que seja, né? E aí, aqui no comentário da Bíblia de Andrews, na parte aqui da palavra sonhos, daí diz assim: as atividades da vida inspiram as pessoas a sonhar. Então, dependendo da medida do nosso trabalho, vai ser a medida das nossas aspirações, os nossos sonhos. Quem trabalha aquém do que deveria, está com poucas aspirações, digamos que é uma pessoa até desmotivada. Mas como o sábio disse, muitos trabalhos, então já está falando, dando um recado para aquela pessoa que é excessiva, né? Que está deixando de conviver com a família, com os amigos, de pregar o evangelho, de ter um momento para si só de calma, praticar um hobby, né? Por exemplo, e que é só trabalho. Então, daí vem os sonhos, mas sonhar com algo que tu nem vai alcançar, né? Tu tá sempre buscando algo que não vai alcançar. Então, devemos pensar que aqui tá se referindo ao trabalho em excesso. Não que ter sonhos seja ruim, porque o sonho está relacionado à esperança, enfim, isso é motivador. Mas a gente não pode ultrapassar as medidas, né? E é interessante, exatamente isso. Eu não tiro esse tempo para parar e esvaziar a minha mente e enchê-la da palavra de Deus, na presença de Deus, fazer esse processo. Minha mente vai estar sempre sonhando. Eu vou estar, porque da muita ocupação vem os sonhos. Por que muitas vezes eu vou na casa de Deus e eu não consigo prestar atenção no que está sendo dito, na palavra de Deus? Porque minha mente está cheia de outras coisas, outros pensamentos. Eu fico pensando naquilo que eu estou ocupado, seja o que for. Que está tomando em excessivo o lugar que Deus devia ocupar. Aqui também, para mim, você falou uma coisa aí, você falou, a gente... Quando entra na casa de Deus, você tem que guardar teu pé, né, e guardar a tua boca. Mas quando que eu me preparo para entrar na casa de Deus? Antes de entrar nela. Aqui, ó, no nosso meinho aqui. Entende? Então, assim, quando que eu começo a me preparar para o sábado? Quando ele acaba. Então, eu não vou fazer o preparo, eu tenho que preparar minha mente a semana inteira, sabe? Para quando eu chegar no sábado, eu não estar com a mente atolada de coisa. E aí eu ficar brigando comigo mesmo. E na briga comigo mesmo eu acabo dormindo. E aí eu perco metade do sermão. Não escuto nada, porque eu estava dormindo. É verdade. Então, esse preparo inclui... Agora, e isso é um antídoto contra a ansiedade. Jesus diz, não andem ansiosos de coisa alguma, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Essa semana eu preguei um negócio que eu nunca tinha pensado, falando da volta de Jesus. Eu tenho um mentor, né, que me ajuda, que é o pastor João Augusto, de Porto Alegre. Aí ele fez mestrado, mas ele me falou um negócio, assim, que na hora que eu preguei, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você lê João 14, de 1 a 3, você lê João falando da volta de Jesus. Mas... quando você lê um pouquinho para trás, está aqui até minha Bíblia, quer ver? Se lê um pouquinho para trás, fala assim. Aqui, ó.
A partir do verso 31, você vê a história. Lá no verso 21, fala que o traidor foi indicado e tal. Quando chega no verso 31, diz assim: quando ele saiu. João capítulo 13. João 13. Né? Isso. Quando ele saiu, disse Jesus. Quando ele saiu, quem saiu? Judas. Quantos eles eram quando entraram no cenáculo? 12 discípulos. Né? 12. Quando ele saiu, quantos sobraram? 11 discípulos mais Jesus, 12 pessoas. Não, mas ele não está contando Jesus, ele está contando os discípulos. Sim. Certo? Então, quando ele saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Ou seja, quando Judas saiu, ele presenciou milagres, ele esteve presente em tudo. Mas ele saiu da presença de Cristo. E os 11 que permaneceram ouviram a promessa da volta de Jesus. Então, só se prepara para a volta de Jesus quem permanece. Eu não tinha pensado nisso. Quando você permanece, você fica ansioso? Quando você permanece, você é glutão? Você é beberrão? Você fala com insensatez? Não é interessante? A permanência faz você começar a pensar diferente. Então, o lugar que é santo é onde? É só a casa de Deus? É lavando a roupa no tanque, na frente do paciente. Qualquer lugar onde você... A sua presença, por você estar na permanência de Deus, na frente de Deus, o lugar já é santo. E eu pensei nisso, aí eu falei, olha só que interessante. Não tinha pensado nisso, não. Importante isso. Então, para encerrarmos aqui, né? Como nos preparar para, na casa de Deus, estarmos com o nosso coração aberto para ouvir, como a Osana colocou, desde o final de um sábado, digamos, no início já da semana. Estar na presença de Deus. Separar tempo para meditar, momentos de oração, para que nos enchamos da palavra de Deus. Então, estudar a palavra de Deus, durante a semana se preparando, para não se sobrecarregar com trabalhos, com ocupações, com pensamentos demais, ou com glutonaria, com os excessos, embriaguez, cuidar com os sentidos, para não embotar os nossos sentidos. E aí, assim, durante toda a semana, permanecendo na presença de Deus, e conseguir estar em condições de, ainda mais, na casa de Deus, ouvir. Olha, é importante isso. Então, que Deus nos ajude. Olha o verso 31, o Eric, do capítulo 14 de João, fala assim: contudo, no verso 30 fala assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. E o verso 31: contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Deus está aguardando para levar a gente para esse mundo, né? Mas para isso, a gente também tem que calar a boca, porque o príncipe desse mundo reina, né? A gente tem que ter prudência para falar. E, contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Deus me ajude e ajude vocês. Estamos tudo no mesmo barco. Amém. Vamos orar, então, para... A Eliane quiser comentar?
Não, só disse amém. Isso aí. Então vamos orar para encerrarmos. Eric, eu só vou pedir, por favor, ore para quem já está votando. Eu vou votar agora, para Deus salvar o nosso país. Dias difíceis a gente sabe que vem, mas para Deus nos dar discernimento para fazer aquilo que Ele quer. Amém. Para que tenhamos um maior, se for a vontade de Deus, maior paz e sossego possível, né? Mesmo em meio aos tempos difíceis, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos na Tua presença. Não somos dignos, reconhecemos e pedimos a Tua ajuda para nós nos esvaziarmos de nós mesmos na Tua presença. E somente assim, com a segurança da Tua palavra, viemos a nos encher da verdadeira sabedoria, que é Jesus, revelado na Bíblia, nas Escrituras. Pedimos, Senhor, agora Teu Espírito a encher-nos, a completar-nos. Eu peço também, como foi comentado, pelo Teu Espírito a guiar a cada uma das pessoas que está votando, os que vão votar. Dê discernimento, Pai. Afasta o inimigo. Que seja feita a Tua vontade. Tu sabes o que vai ser o melhor. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, mas mesmo em meio à suposta pretensão de Satanás de governar esse mundo, a Tua vontade prevalece. E nós clamamos que seja feita a Tua vontade. E para a Tua glória e para o avanço do Teu reino, e se for Tua vontade, temos mais tempo ainda de calma, mais alguns períodos, momentos de paz, tranquilidade. Que seja isso para o avanço do Teu reino e da pregação do Evangelho. Prepara-nos para isso, por favor. E prepara-nos para o próximo encontro que nós estivermos na Tua casa, para que já venhamos a nos preparar para estar com a mente em condições de ser como uma criança pobre e sábia. Que venhamos a nos deixar ser instruídos por Ti, a não nos precipitarmos em pensar e falar, mas que fiquemos em silêncio na Tua presença. Em nome de Jesus oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Uma boa semana a todos. Deus dirija. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Boa semana. Boa semana.